Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus, salve galera, estudantes da Palavra de Deus. Hoje chegou o dia de um capítulo muito especial aqui no Apocalipse, em que os portais do céu são abertos e finalmente João vai ao céu em espírito e Deus mostra para ele a sala do trono. É um capítulo junto com o capítulo 5, um capítulo maravilhoso que nos dá ideia do que nos aguarda no céu e de quem realmente manda em todo o universo. Vamos juntos estudar? No capítulo 4 do Apocalipse, depois do Senhor já ter corrigido a sua igreja, depois do Senhor já ter dito à igreja o caminho da santificação, aquilo que a igreja precisa acertar com respeito ao ser igreja nesse mundo, então o Senhor trata a igreja e depois de tratar a igreja é que o Senhor mostra a recompensa para quem der ouvido à voz do Senhor. Essa carta está sendo enviada às igrejas, todas as igrejas da Ásia Menor que vão receber essa carta, as 7 igrejas que vão receber essa carta, vão receber a carta na íntegra. Não é uma carta que é enviada para Éfeso e outra enviada para Esmina, outra para Tiatira, não. Todos receberão essa única carta, é uma unidade só. E João, então, endereça essa carta a todas as igrejas da Ásia, tá? Logo na introdução do livro. Quando essa carta chega na primeira igreja, a primeira igreja a receber essa carta provavelmente foi Éfeso, por causa da localização. E pela obra do Espírito Santo, aqueles que ouviram a voz do Senhor e corrigiu a sua vida, e eu espero que tenha acontecido com a maioria daquelas igrejas, como eu espero que esteja acontecendo na nossa vida através desse estudo, depois que você reconhece que você precisa de Deus e começa a buscar mais a Deus, porque a palavra do Senhor, a Bíblia, estudar a palavra de Deus me leva a buscar a Deus e buscar com mais convicção. E se você é sincero diante do Senhor, se você quer realmente agradar o seu mestre, não a homens, mas ao Senhor, você acerta a sua vida diante dele. E com esse acertar a vida diante dele, crendo que isso aconteceu com aquele povo, vem um capítulo 4 nos mostrar o quanto vale a pena santificar a nossa vida diante do Senhor. O quanto vale a pena rejeitar coisas deste mundo, qual é o nosso alvo, quem realmente governa esse mundo, que tudo está sob o controle de Deus. A igreja dessa época estava vivendo o domínio de Roma, a tirania de César, sofrendo muito com as atitudes políticas que estavam prejudicando a vida daquele que era cristão. Essa igreja estava passando por grande sofrimento, todas elas estavam sendo perseguidas ou sofrendo por informações de irmãos que estavam sendo perseguidos. Muitos tinham perdido parentes, muitos não estavam nem podendo congregar, estavam vivendo a sua fé escondidos. E aí o Senhor Deus diz para João: até aqui João tem a visão do Senhor Jesus, o Senhor Jesus manda que ele escreva, o Senhor Jesus vai falando com ele e ele vai escrevendo. Agora João é convidado, no capítulo 4, a Bíblia diz que João ouve uma voz e ele é convidado a ir ao céu, e em espírito, porque a carne dele não suportaria estar em um ambiente como o céu. Nossa carne treme diante da glória e da presença de Deus. João, ao ter a visão do Senhor Jesus, lá no capítulo 1, ele cai aos pés de Jesus sem força, como quem desmaiado. Só dele ver uma manifestação de Deus, uma visão
da pessoa do Senhor Jesus. Você imagina então ele sendo transportado ao céu e a visão que ele tem é do trono de Deus. Então ele precisava estar em espírito. Então, no dia do Senhor, enquanto João estava vivendo aquela experiência, o próprio João relata, eu em espírito. Ele escuta uma voz e essa voz o leva para os céus. Os portais dos céus é aberto e João é transportado para lá. Essa visão era muito necessária naquela época pela perseguição que eles estavam vivendo. Se nós nos colocarmos no lugar dos nossos irmãos da igreja primitiva que recebeu essa carta, a intensa perseguição que eles estavam vivendo, eles esperavam Jesus, o reino de Deus, ainda para aqueles dias, e Jesus não voltava e a opressão estava grande do Império Romano. Jesus havia dito, eu estou entregando vocês como ovelhas no meio de lobos, eu estou enviando vocês e vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Jesus tinha alertado, mas eles não sabiam que essa perseguição seria tão severa, tão difícil. E para o Senhor Jesus permitir João estar em prisão e abrir os portais dos céus, é para dar esperança para a igreja. É para que a igreja enxergue o mundo espiritual e ao passar por luta, perseguição, passar por qualquer problema, ela consiga ter esta visão do capítulo 4 do Apocalipse em sua mente. Quando você perder alguém da sua família em Cristo, você conseguir olhar para esse capítulo e ser consolado pelo Senhor. Quando a perseguição vir, quando o desejo de satisfazer a sua carne, alguma coisa que entristece muito ao Espírito Santo, essa visão precisa vir ao seu coração. Quando você estiver diante do Senhor em oração, essa visão precisa vir. Ele é Senhor, Ele é governador de todo o universo e a oração é a fala com Ele. Você está em espírito através da sua oração na sala do trono. Também esse capítulo 4 é uma visão gloriosa para quem trabalha na área da adoração. Da adoração no sentido de cantar, ou dançar, ou estar diante dele, glorificando em comunidade. Essa visão precisa vir ao seu coração no momento em que você está cantando ao Senhor e adorando no sentido de cantar e glorificar, porque a palavra adoração é muito mais do que cantar ou dançar diante do Senhor, por isso que eu estou abrindo esse parêntese em dizer, porque na verdade adorar é pedir perdão, é reconhecer a nossa necessidade dele. Então, quando você está na presença de Deus em oração, quando você está diante de algum problema ou até diante do pecado, quando o pecado bate a sua porta, dá aquela vontade de depois eu me acerto com Deus, deixa eu viver um pouquinho esse pecado porque é bom, vem essa imagem da santidade do trono de Deus, da aliança que Deus tem conosco, e isso deve levar você a negar a você mesmo porque vale a pena. Olha a importância desse capítulo. Vamos estudá-los, vamos ler? Diz assim, versículo 1 do capítulo 4 do Apocalipse diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Que coisas é essa? Depois dessas coisas, depois dele ter registrado o que Jesus disse a respeito das 7 igrejas. Então, depois dessas coisas, olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, lembra lá no capítulo 1, que ele ouviu a voz como de muitas águas, como de trovões, trombetas. A voz era muito forte, até difícil de expressar. E ele diz, e a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta falar comigo, disse. Então, aquela voz que ele ouviu lá no começo, ele está ouvindo de novo. E ele diz que essa voz disse para ele, suba até aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ai, que convite! Imediatamente eu me achei no espírito e eis que havia um trono armado no céu
e alguém estava sentado no trono. E esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe e ao sardônio, e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Lembra que eu falei com vocês no capítulo 1? Fiz uma comparação com respeito a você pegar um índio que viveu a sua vida inteira na selva, finda os olhos deste homem e leva ele até a cidade grande, como a Paulista, em São Paulo, que é uma mega cidade, uma mega avenida. Pega ele, coloca ele lá na Paulista e você tira a venda dos olhos dele, então ele enxerga prédios, carros. Aí você dá uma passeadinha com ele, mostra o metrô para ele, lá no subsolo. E ele observa tudo isso. E aí vendam os olhos dele de novo, devolvem ele para a selva e pede para ele contar para a tribo com quem ele convive o que ele viu. Ele não tem vocabulário para explicar metrô, asfalto, prédios. Ele iria procurar palavras para conseguir expressar o que ele viu. E ele ia usar coisas do cotidiano dele ali para tentar explicar. Como é que ele explicaria o metrô? Faróis, carros. É mais ou menos o que acontece aqui com João. João é levado em espírito, porque a carne dele não suportaria. Os portais do céu se abrem, ele escuta a mesma voz que ele escutou no capítulo 1, dizendo para ele: sobe aqui que eu preciso te mostrar algumas coisas. E aí ele chega diante do trono do Pai. Ele enxergou o Pai? Provavelmente não. Não dá. Mas o que ele vê, ele começa a comparar com pedras preciosas, brilhos. Aqui tem pedras de várias cores, transparente, verde. Ele começa a comparar o que ele está enxergando ali diante do trono. Por isso algumas figuras de linguagem aqui que a gente diz: o que será que João quis dizer com isso? A gente só consegue aproximar e dizer: é muito glorioso o que ele enxergou. Então ele diz: eu enxerguei no trono um semelhante, quer dizer, eu não sei como comparar, o aspecto de pedra de jaspe, sardônio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Então ele está vendo algo muito glorioso, muito precioso, que palavras nenhuma ia conseguir expressar. Um dia nós vamos ter essa visão. A promessa do Pai que um dia nós estaremos com Ele. E o Senhor Jesus nos chamaria pelo nome que vocês não negaram aqui nesse mundo. Eu não vou negar o nome de vocês diante do meu Pai. Um dia nós estaremos lá, mas por enquanto, o que a gente consegue, através do relato de João, já nos dá muita alegria e muito desejo de estar com Ele. E eu quero chamar a atenção aqui que João avista lá diante do trono de Deus um arco-íris. Nos leva a Gênesis. Quando o Senhor, em aliança, dizendo que nunca mais destruiria o homem daquela forma, ele então traz ao céu um lindo arco-íris como forma da aliança de Deus com o homem. E esse arco-íris está diante da lembrança do nosso Deus, diante do trono do nosso Deus. Ele tem diante dele a memória de que tem uma aliança com o homem. E isso é maravilhoso demais. E ao redor do trono também havia 24 tronos e neles assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Esses 24 anciões, várias interpretações, mas para mim está tão claro. A igreja do Antigo Testamento,
que são os patriarcas, aquele que o Senhor, o povo que o Senhor escolheu, para que através desta aliança que ele fez com esse povo, Israel, todas as nações do mundo conhecessem a grandeza do Deus de Israel. Havia uma promessa de Deus desde Gênesis, que da semente da mulher viria um que ligaria de novo o homem a Deus. Já tinha planos de Deus com respeito ao seu filho Jesus, e esse filho precisava de um berço para nascer, de uma família, porque Deus queria que ele viesse, que Jesus viesse a partir de uma família, como havia já dito aos seus profetas. Então, o Senhor Deus separa um povo para que esse povo, pelo menos esse povo, viva a santificação e a grandeza que Deus queria, da forma que Deus queria se apresentar ao homem, para que não se esquecessem de Deus. E aí o Senhor Deus escolhe então o povo de Israel, e o povo de Israel vê manifestações de Deus principalmente no livro de Êxodo. Se você ler Êxodo, a manifestação de Deus poderosa ao povo dele, desde a libertação, cativeiro no Egito, até a chegada à terra prometida, como Deus se manifestou poderosamente a este povo, para que as outras nações olhassem, porque as nações procuravam um Deus. Cada nação tinha seu Deus, tinha seu representante. Na essência, o homem tem sede de Deus e precisa da presença de Deus. Só que eles estavam procurando deuses conforme as coisas deste mundo. Criaturas passaram a ser símbolo de Deus, uma bagunça, uma idolatria. E aí Deus chama o seu povo, e através de Abraão, que escuta essa voz de Deus, ele forma então a sua aliança com o povo de Israel, com a promessa de quem olhasse para a nação de Israel e reconhecesse o Deus de Israel, eles também seriam abençoados. Então todo o Antigo Testamento, todas as profecias, tudo que aconteceu que nós podemos ver, os relatos na palavra de Deus do Antigo Testamento, era apontando para Jesus. É porque através desse povo viria Jesus. E quando Davi, ele reina, o Senhor faz uma promessa a Davi, que da descendência de Davi brotaria a salvação de toda a humanidade. Então, ali diante do trono de Deus está a aliança de Deus, representantes dos patriarcas de Deus, e também a lembrança, a representação da igreja, que são os 12 apóstolos do Senhor, que deu a iniciação de um povo que nos gerou, né? Nós hoje somos povo, somos igrejas, porque os nossos pais na fé, os apóstolos, se entregaram ao Senhor e proclamaram o Evangelho, fizeram o papel deles na sua geração, e diante do Senhor então estão a representação da igreja, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. E a Bíblia diz que eles estão assentados em tronos, não é promessa do Senhor? Nós vimos ali nas cartas das igrejas: ao vencedor eu darei que se sentem comigo, assim como eu venci e me assentei com o Pai. Você está vendo aqui 24 anciões vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Lembra que o Senhor diz? Ao vencedor darei a coroa da vida. Então João está vendo o resultado da fidelidade ao Senhor. Também do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Já trabalhamos a ideia de 7 Espíritos de Deus no estudo anterior. 7 é perfeição. O Espírito de Deus está com a sua presença em todo o lugar, e o Espírito Santo hoje está conosco como promessa do Pai, e está diante do trono de Deus. Ele é o Espírito de Deus, é Ele quem está trabalhando corações. Essa palavra que está sendo pregada agora através desse estudo é o Espírito Santo que ilumina corações para que o entendimento seja aberto e que faz queimar no seu coração os objetivos de Deus
com respeito a essa palavra. Ela cumpre o propósito, porque essa palavra é do Senhor e essa missão é do Espírito Santo. Ele está diante do trono com o Pai, porque Ele é onipresente, mas Ele também está conosco aqui. E diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. Nós teremos lá no final do Apocalipse a visão da cidade santa, em que de novo vai se referir a esse mar. A Bíblia fala que aquele que crê, Jesus diz, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão de dentro. E esse rio de água viva vem do trono de Deus. No tabernáculo, antes das pessoas entrarem diante do tabernáculo para oferecer ao Senhor a sua oferta para perdão dos pecados, eles passavam por uma purificação das mãos, uma bacia. Também no templo, havia, no templo em Jerusalém, quando as pessoas chegavam das suas peregrinações, das suas cidades, para vir adorar ao Senhor no templo, eles tinham que passar por um tanque, por uma limpeza, por uma purificação para poder entrar. Então, esse mar de cristal que está diante do trono de Deus lembra essa purificação. Só estamos diante de Deus em adoração, só estamos com acesso à sala do trono de Deus em oração ou em adoração. E esses que estão lá, só estão lá, os que estão sendo salvos e estão diante do Pai, por causa da sua partida desse mundo, também passaram pela água, pela purificação. Então está diante do Senhor aquilo que nos purifica para estar diante dele por toda a eternidade. No meio do trono e à volta do trono havia também 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho ou boi, e o terceiro tinha um rosto semelhante a um ser humano, e o quarto era um ser vivente semelhante à águia quando está voando. E 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso nem de dia nem de noite, clamando: Santo, Santo, Santo é o Deus poderoso, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Esses 4 seres viventes nos faz lembrar a criação. Ezequiel também tem essa visão. 4 seres que estão diante de Deus, lembrando a criação. Leão, o mais feroz, o mais forte dos animais selvagens. O boi representando rebanhos, animais domesticáveis. A águia mais poderosa de todas as aves. E o homem, que é a coroa da criação de Deus. Então, seres viventes representados ali estão diante do Senhor fazendo o quê? Adorando. Quando olhamos para a natureza, quando olhamos para tudo que Deus criou, isso nos leva a quê? Quando saímos da cidade grande e vamos aí para o meio do mato, para uma chácara, para um lugar verde, nós contemplamos melhor a criação do nosso Deus, o céu limpo, cheio de estrelas. Isso nos leva a quê? Dar glórias ao Senhor. Ao olhar a grandeza, a glória do Todo-Poderoso, não consegue fazer outra coisa senão se render e dizer que Ele é santo. Quando nós vemos algo muito belo, muito maravilhoso, muito lindo, nós às vezes falta a palavra, só fica é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É isso que está acontecendo com eles aqui. Eles estão diante daquele que criou todas as coisas, estão diante do Pai. E diante do Pai, o que mais que a gente consegue fazer se não render glórias e louvor? Quando a nossa mente se abre para o capítulo 4 do Apocalipse, na sua oração,
Sabe quando Jesus diz, quando você entra diante do Pai, você entra e diz, Pai, santificado seja o seu nome, que venha o teu reino. É disso que Jesus está falando. Quando eu tenho consciência de com quem eu estou falando, eu só consigo dizer que o teu nome seja santo. E que o teu reino, o que acontece aí no céu, se estabeleça também aqui na terra o mais rápido possível. Isso é a volta de Jesus. Quando o reino de Deus vem para se manifestar de uma vez por todas, também isso aconteceu com a cruz de Cristo, com a ressurreição. Ali inaugurou o reino de Deus neste mundo através da sua igreja. Então, que a sua vontade, Deus, seja feita aqui na terra, através da sua igreja, nos nossos dias, como ela é feita aí no céu. E assim como toda a criação, ela canta santo é o Senhor. Nós, a tua igreja, queremos cantar aqui, agora, que tu és santo, 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 santo. Olha o que acontece. Sempre que esses seres viventes davam glórias, honras e ações de graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono. E começavam a proclamar também. Então, porque a criação reconhece Deus. Lembra de Jesus na cruz? Quando o sangue dele é derramado e ele entrega o seu espírito, o que a natureza faz? Quando o sangue de Jesus cai na terra, acontece terremoto, o sol se esconde. Há trevas. A natureza reconhecendo que o Filho do Homem havia descido aqui na terra e dado a sua vida. Quando os seres viventes, representantes do povo de Deus do Antigo Testamento, do povo de Deus do Novo Testamento, os 24 anciões veem a natureza, a criação de Deus, glorificando a Ele, dizendo que Ele é santo. Eles não têm outra reação senão se prostrar também e dizer, tu és santo. As suas coroas, que era símbolo de glória, símbolo de honra, eles tiram diante do poderoso e depositam e caem se prostrando e dizem, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque criaste todas as coisas, ó, reconhecendo a criação, e por tua vontade, elas vieram a existir e foram criadas. Com esta adoração, com essa prostração, encerra-se o capítulo 4, para iniciar o capítulo 5, que para mim deveria ser um capítulo só. Por isso, agora na sequência, eu já vou gravar e já vou enviar para vocês o estudo do capítulo 5, porque não pode perder essa fiação, porque é uma ligação. João vê essa cena de adoração, vê a presença do Pai, mas logo em seguida ele assiste algo que é tremendo. Ele vê uma cena, porque o nosso Deus é a eternidade. Nosso Deus não existe, porque só passa a existir aquilo que um dia não existiu. Nosso Deus é. Ó a glorificação que a criação, que os 4 seres viventes fazem para Ele. É o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que é, hoje é, era e há de vir. Se você assistiu o capítulo 1, esse há de vir, tá lembrado? Ele está, Ele é. Esse é o nome de Deus. É.
sempre existiu. Sempre existiu. E essa eternidade faz com que a linha do tempo, que para nós é contada estação de ano, para nós é contado o tempo porque nós morremos. Mas como Deus é eterno, não tem contagem de tempo para Deus. Está tudo diante dele, tudo diante dele. Então, o Senhor nos trouxe à existência e por isso nós existimos, mas Deus não existe, Ele é. Essa é a adoração que é dada a Ele. E nessa linha do tempo, João vai enxergar algo glorioso que foi ocultado de João na ressurreição de Jesus, mas que agora João vai ver uma cena maravilhosa no capítulo 5. Aguardo vocês no próximo estudo. Deus abençoe.